Fluminense, então, estreou com vitória ontem na Colômbia, na fase eliminatória da Libertadores, que vale vaga para a fase de grupos, e ficou a um empate da próxima etapa. Em Bogotá, o time colombiano de azul saiu na frente logo aos 6 minutos. Eduardo Souza aproveitou e fez 1-0. O Fluminense empatou num lance estranho. Iago chutou, o goleiro Monteiro se atrapalhou e Luiz Henrique tentou finalizar. O zagueiro David Braz deixou tudo igual. No começo da etapa final, o goleiro Fábio defendeu um pênalti batido por Macalister Silva. A virada saiu nesse contra-ataque. Martinelli lançou Luiz Henrique, que fez o passe para o argentino Germancano. Final, Milionários 1, Fluminense 2. O jogo de volta vai ser em São Januário na terça-feira que vem. Tricolor joga pelo empate, se passar vai pegar na próxima fase Olímpia do Paraguai ou Atlético Nacional da Colômbia, que fazem o primeiro jogo amanhã. Hoje quem estreia 7h15 é o América Mineiro, que recebe o Guarani do Paraguai no estádio Independência. E começou ontem a Copa do Brasil, o Figueirense empatou em 0-0 com o Lagarto em Sergipe e se classificou por estar melhor posicionado no ranking nacional de clubes da CBF. Agora o Figueira vai enfrentar o vencedor de Asa de Arapiraca, de Alagoas e Cuiabá, que jogam hoje. O Avaí também avançou. Em Patos de Minas, o Muriqui abriu o placar para o time catarinense nesse contra-ataque no segundo tempo. O Leão tinha a vantagem do empate e o Cebolinha, não é o Everton, deixou tudo igual. 1-1 foi o placar final. Na próxima fase, o Avaí vai pegar o ganhador da partida entre Ceilândia e Londrina, que se enfrentam nesta quarta-feira no Distrito Federal. Só pela participação e mais a classificação, os catarinenses vão embolsar R$1.370.000. Quem também passou foi o Cascavel, que venceu a Ponte Preta por 1-0 no Paraná. Hoje tem a estreia de dois grandes clubes. 7 da noite, o Santos joga em Pernambuco contra o Salgueiro e às 9h30 o Cruzeiro visita o Sergipe. E o Corinthians tem novo treinador. Nesses 19 dias, o Corinthians tentou fechar com outros 2 treinadores portugueses, mas ouviu não de Jorge Jesus e de Luiz Castro. Esse último se acertou com o Botafogo. O Corinthians então aumentou a oferta e agora aguarda detalhes burocráticos para anunciar o português Vitor Pereira como novo treinador. Ex-jogador profissional e formado em educação física, Pereira, de 53 anos, tem no currículo um bicampeonato português no comando do Porto. Ele também foi campeão nacional com o Olympiacos da Grécia e com o Xangai da China. Ainda não está confirmada a data de apresentação de Vitor Pereira, que será o 13º técnico estrangeiro da história do Corinthians. E aproveitando essa onda de portugueses, eu conversei com um jovem treinador aqui de Blumenau que está muito bem informado sobre todo esse processo dentro e fora de campo. O Matheus Ramires é um ex-jogador de futsal, começou muito cedo na Pama com 7 anos, com 12 já estava em Jaraguá e com 28 anos ele parou de jogar profissionalmente, muito cedo. Mas ele passou, acima de tudo, a estudar, a se aprimorar. E desde 2015 ele é técnico de categorias de base, é professor. E ele esteve agora lá na Europa, especificamente em Portugal, durante 37 dias e assistiu a 20 jogos. 12 profissionais e 8 das divisões inferiores. E eu estou aqui com o Matheus para falar sobre essa experiência, até porque a gente tem falado tanto de técnicos estrangeiros, sobretudo de portugueses aqui no Brasil. De fato, eles estão, os portugueses, mais adiantados do que a gente? Essa onda, essa safra de treinadores estrangeiros, ela vai continuar por um bom tempo, enquanto nós não botarmos em pauta que o processo ele tem que acontecer de uma maneira completa, não só dentro do clube, mas com os atletas, porque nós, treinadores brasileiros, não ficamos atrás do europeu. Nós perdemos nos detalhes, na parte formativa do treinador, na parte formativa dos clubes, acelerar o processo de vitória, né? Não deixam a equipe caracterizar um processo. Isso faz com que o europeu venha para cá, incuta uma cultura tática, uma cultura comportamental nos atletas, em que eles conseguem obter resultados, às vezes, até melhor que os nossos. Desde a base já existe essa mudança de filosofia comparado com o nosso futebol? Certamente, certamente. Teve um momento desses 37 dias que eu acompanhei o treinamento de uma equipe que é o Rio Ave, que está na 2ª divisão portuguesa. Já teve na primeira, está em ascensão para subir. Assisti os treinos das categorias de base deles.
as crianças de 5 anos, os pais não podem entrar no clube para assistir o treino. Então a gente incute uma cultura profissional na criança já com 5 anos, onde ela começa a nos ver como treinadores, o mister, como eles falam, como uma autoridade. Por que uns deram certos e outros não? Uns não deram certo, com muito potencial, né? Teve o caso do Josué, que passou pelo Santos, o Paulo Bento, sabe? E são treinadores que passaram por seleção portuguesa, campeões da Liga Europa, campeão português. O nosso futebol sofre de algumas peculiaridades, assim, né? Uma coisa que é tradicional, assim, é como tu falou da boleiragem. Para mim, grande parte da culpa do mercado se abrir tanto para o treinador estrangeiro é dos atletas. Tá aí o Matheus Ramires, um jovem treinador que está se aprimorando, crescendo na carreira, e falou dessa experiência aí única de passar 37 dias assistindo jogos da primeira e da segunda divisões no profissional e na base lá em Portugal.